Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia, nós estamos na terceira exposição. A semana passada nós fizemos a leitura do capítulo 1 e fechamos no verso 14. Hoje nós vamos ler do verso 15 ao verso 23, mas nós vamos apenas fazer a exposição do verso 15 ao 17. O sermão de hoje será dividido em duas partes. Nós terminaremos na próxima semana a exposição do capítulo 1. Diz assim um texto da palavra de Deus. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Meus queridos irmãos, um escritor chamado N.T. Wright, ele vai contar que, certa feita, um amigo o convidou para ver um telescópio que ele comprou novo. E, observando no mar, N.T. Wright ele disse que estava com os seus binóculos e tudo que ele conseguia ver era apenas duas embarcações. Mas quando ele teve a oportunidade de olhar pelo telescópio do amigo, ele ficou surpreendido com tantas informações que ele pôde ali então ver. Não apenas as duas pequenas embarcações, mas ele também viu um transatlântico, vários navios próximos. Ele conseguiu ver pessoas transitando. E ele disse o seguinte, que o telescópio tinha o estranho poder de fazer coisas aparecerem do nada. É interessante que a palavra poder, que nós vamos mencionar aqui um pouco mais à frente, aparece várias vezes no texto que nós acabamos de ler. O texto fala sobre oração, mas antes vamos novamente fazer uma breve, mas breve mesmo, recapitulação de tudo aquilo que nós já falamos desde o primeiro encontro. Nós iniciamos aqui falando sobre a autoria da carta, que é de Paulo. Vimos que Paulo ele é apóstolo pela vontade do Senhor e não por vontade própria ou por vontade da instituição. Nós vimos também que o apóstolo, lá no capítulo 1, ainda no verso 1, ele destina a carta aos santos que vivem em Éfeso. E aprendemos aqui que muitos comentaristas acreditam que essa carta era uma carta circular, uma carta que fora destinada a várias igrejas da Ásia Menor, porque os manuscritos mais antigos não aparecem a palavra em Éfeso. Isso nos faz pensar que as igrejas, quando liam a carta, elas colocavam o nome da igreja local como sendo a destinatária dessa epístola. Vimos então aqui que Paulo fala aos santos, E essa expressão fala
daqueles que foram separados por Cristo para compor a igreja. E aqui então no primeiro encontro nós falamos de aspectos da igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é uma igreja local, ela está em um determinado lugar, ela está situada no tempo e no espaço, e ela foi colocada ali por Deus para servir a comunidade local. Portanto, nós vimos aqui que não há espaço para a crença de que eu sozinho sou igreja e que não preciso congregar. Porque é na comunhão dos santos que nós vemos a palavra sendo pregada, os sacramentos sendo ministrados e a igreja sendo assim, então, edificada como corpo de Cristo. Vimos também no verso 2, né, ou melhor, no verso 3, que a comunidade, ela não é apenas local, mas que a igreja, ela é católica, ela é universal, porque ela é composta de pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações, e não apenas de uma localidade. Vimos assim também que no verso 3, que a igreja, ela já é abençoada, né, com toda a sorte de bênçãos, né, bênção espiritual nas regiões celestiais. Portanto, vimos que a igreja ela já tem todos os recursos necessários para cumprir a sua missão no lugar onde ela foi plantada. Portanto, a igreja ela pode ser simples, ela pode ser frágil, ela pode não ter muito poder aquisitivo, mas ela tem tudo aquilo que ela precisa vindo da parte do Senhor para cumprir a sua missão e a sua vocação. Vimos que o fato dela estar localizada em Éfeso era uma cidade com seus próprios desafios, uma cidade importante, uma cidade comercial, uma cidade de importância política, uma cidade também de importância religiosa, num contexto em que havia o culto a uma deusa chamada Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade, em que o culto a ela era prestado de uma maneira de prostituição. Havia as sacerdotisas de Diana que se prostituíam em adoração a essa deusa. Portanto, a igreja estava localizada num lugar onde havia muito poder das trevas envolvido. Havia não somente a questão do poder social, do poder político que aquela comunidade, né, aquele local tinha, mas também era uma região, na linguagem popular, né, espiritualmente o quê? Carregada de muito poder das trevas. Então a igreja ela estava plantada num lugar em que ela precisava, com as ferramentas, as armas espirituais, vencer os principados e potestades no nome de Jesus. Isso nos faz crer que onde nós estamos, temos desafios sociais, temos desafios, né, locais, e temos desafios espirituais, e que não há desculpa para nós não sairmos em missão, crendo que o Senhor já nos capacitou a pregar o Evangelho com ousadia e servir a comunidade com aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Amém, irmãos? Vimos aqui também, do verso 4 ao verso de número 14, que essa igreja, que é universal, que é abençoada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ela é uma comunidade composta de pessoas que foram eleitas pelo Pai. Vimos que ela é uma comunidade composta de pessoas que foram compradas, redimidas pelo Filho. E vimos que ela é uma comunidade cujo aquilo que Cristo fez há mais de 2000 anos atrás chegou a cada um de nós por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, a Santíssima Trindade, ela está completamente envolvida na salvação dos crentes. É o que está do verso 4 ao verso 14. O Pai nos elegeu, o Filho morreu por nós e o Espírito, no verso 13 e 14, aplicou em nós a obra de Cristo. Isso também nos faz entender, na semana passada nós batemos bastante nessa tecla, né, de que quando nós ouvimos a palavra da verdade, quando nós ouvimos o evangelho da salvação, nós fomos selados, nós fomos então certificados, nós fomos, na verdade, marcados com o Espírito Santo, sendo ele o selo que nos dá a garantia da salvação. E vimos aqui diversos aspectos sobre o que significa selo naquela época. Selo significa guardado, selo significava que alguma coisa ela estava debaixo do poder daquele que selou, garantia. E vimos também, no verso de número 14, que o Espírito Santo nos é dado como
penhor. O que era penhor? Uma linguagem comercial, uma linguagem que denota que a pessoa, quando ela recebe um penhor, ela recebe a garantia de que aquela transação ela vai ser cumprida. Então, quando nós abraçamos a fé, o Espírito Santo nos é dado como selo, ou seja, somos invioláveis, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos autenticados, nós estamos certificados pelo próprio Espírito Santo de Deus, mas não apenas isso, Deus coloca em nós o Espírito Santo como garantia de que a promessa que Ele fez, de que vai nos salvar, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E aí nós vamos para o verso 15, que é o texto de hoje, que vai nos dizer: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Então Paulo, motivado pelas informações que ele tinha acerca desses irmãos que ouviram o Evangelho, que são eleitos, que são redimidos, que estão certificados pelo Espírito Santo, Paulo ouviu da fé desses irmãos. E aí Paulo vai dizer, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso, e aqui entra então um ponto da nossa mensagem, que é a oração do apóstolo Paulo, O tema da nossa mensagem é a oração do apóstolo Paulo. Nós vamos aqui extrair algumas informações sobre a oração do apóstolo Paulo, não apenas hoje, mas também na próxima semana. E ele vai dizer, não cesso de dar graças. Então Paulo aqui apresenta, ele agradece a Deus pelos irmãos, a oração de gratidão a Deus. Depois ele diz que faz menção a essa igreja, ele faz menção desses irmãos em suas orações. Então Paulo, ele se apresenta a Deus agradecendo por essa comunidade, e não apenas isso, ele apresenta essa comunidade em suas orações. E qual é o conteúdo da mensagem de Paulo? Qual é o teor da oração de Paulo? Ele vai dizer, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda carro, vos conceda casa própria, vos conceda casamento. É isso que está escrito? Não. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí nós vamos analisar então aqui, hoje o sermão vai ser o sermão de um ponto só, Sermão de um ponto só. Mas vamos observar, não significa que vai ser rápido, porque tem 1.1, 1.2, 1.3. Só abrindo um parênteses aqui, tem um irmão, um pastor de uma determinada denominação querida, que um dos fundadores dessa igreja prega em torno de 2 horas e meia, 3 horas. E aí teve um evento que o pastor falou assim, hoje a pregação nós vamos ter apenas 3 pontos aos irmãos. 3 pontos, vamos considerar que cada ponto leva meia hora, então acho que hoje a pregação deve durar 1h20 e pouco, 1h30 e tal. E aí quando o pastor começou a pregar, 1.1, 1.2, 1.3, levou as 3 horas. Irmãos, então, ponto aqui nosso de hoje é a oração, é o meio, a oração de Paulo, a oração que Paulo fez, ele ora como um meio de nós conhecermos a Deus. A oração de Paulo é o meio pela qual nós conhecemos mais a Deus, a oração que ele fez, e é o que está no verso 16 e no verso 17. E aí, com isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas questões aqui sobre oração, antes de nós entendermos mais sobre o que Paulo está aqui dizendo. Nós temos um problema muito sério de trazer para o meio evangélico práticas que não são cristãs acerca da oração. Deixa eu dar um exemplo. A maioria das religiões, as pessoas elas entendem que oração, que rezar, e deixa eu quebrar aqui um preconceito que evangélico tem bobo, Rezar e orar é a mesma coisa, tá? É sinônimo. Então, às vezes a gente fala, não, crente não reza, crente só ora. É tudo a mesma coisa. Isso aí só está na linguagem popular de crente.
que na verdade rezar e orar significa a mesma coisa. Heresia.com, né? Mas pode consultar. A gente tem uma mania de achar que a oração ela é uma varinha mágica para resolver problemas. Então, muita gente, às vezes, está passando por lutas e desafios na vida pessoal. Aí a pessoa, poxa, eu vou ali naquela irmãzinha que ora, eu vou ali naquele... Né? Na minha época, quando eu era mais novo, eu acho que aqui muita gente mais antiga deve lembrar, havia muitas benzedeiras, lembra disso? Muita gente lá que fazia aquelas orações lá com um monte de coisa ali. Então as pessoas têm essa visão de que nós vamos chegar em um determinado lugar e a pessoa vai rezar, vai dar passe, vai orar, seja lá o termo que você queira usar, para resolver problemas imediatistas. Então muitas pessoas se achegam a uma religião, a uma igreja, pensando exatamente em obter respostas rápidas para problemas que ela está passando ali naquele momento. E é por isso que muita gente faz campanha. A pessoa está com um problema na família, e aí vai fazendo campanha, faz campanha, 7 dias, e ora, e se não acontece nada, essa igreja aqui é fraquinha, né? E eu já vi gente falando isso. Aí vai lá para uma outra igreja que é mais forte, né? Ali realmente o negócio acontece. Algumas pessoas às vezes conseguem obter a graça que ela quer, e outras não recebem nada, ficam frustrados e se tornam apáticos ao Evangelho, porque aprenderam que oração é algo que você faz para obter respostas rápidas como um gênio da lâmpada mágica. Hoje pela manhã, eu estava com a classe de jovens, e até cadê o Celcinho? Está aí? Não, né? Já desceu. Eu estava até falando com o diácono Celcinho, sabe, porque ele militar de marinha, né? Eu falei que geralmente... tem aqui também o outro marinheiro, o Vitor. Quando fui fazer um curso, né, tinha lá uma frase que a gente usava muito na área de história, né, que é o lema de escola de Sagres, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Lembra dessa frase? Né? Navegar é preciso, né? Viver não é preciso. E geralmente o professor usa essa frase no intuito de provocar uma reflexão sobre o significado dessa frase. O que significa isso? Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí eu fiquei pensando, na época que o professor deu aula, quase ninguém conseguiu decifrar o significado, mas o significado é simples, né? É porque geralmente quando nós olhamos a frase preciso, nós pensamos em preciso de necessidade, né? Sinônimo de necessidade. Como se navegar é necessário, viver, né? Alguma coisa desse tipo, né? Mas, na verdade, não. A palavra precisa ali é de precisão, né? Então, navegar é preciso, tem precisão, tem regra, é metódico, é sistemático. A vida não. A vida não é. A vida ela nem sempre a vida nunca é matemática. Nós não vamos fazer da vida uma matemática do tipo aquela mensagem que diz assim: 4 passos para você ser um homem vitorioso. Ou 3 segredos para ser uma mulher, né, vitoriosa. 10 passos para a prosperidade. Esse tipo de coisa que aí você vai lá achando que é receita de bolo e você aplica, aí de repente alguém consegue, aí dá testemunho, mas e aqueles que fizeram os 10 passos, os 3, os 7 e não conseguiram nada? A vida ela não é precisa, nós não temos certeza do amanhã, nós não sabemos o que vai ser daqui a pouco. Você pode fazer aquilo que talvez você planejou, aquilo que você tentou ali, de acordo com alguns conselhos, para poder dar certo, e eu posso te falar, você pode fazer tudo certinho e no final as coisas derem o quê? Infelizmente, no início do Evangelho, quando eu abracei o Evangelho, me ensinaram o Evangelho assim, pragmático, certinho, receita de bolo. E quando as coisas não deram da maneira como eu acreditava que daria, porque eu fiz a minha parte, aí Deus se torna obrigado a fazer a dele, né? Eu fiquei muito frustrado, meu irmão. E a minha frustração não foi só com a minha vida em si, mas você começa a entrar em crise com Deus. Porque te ensinaram um Deus assim. E aí eu vou
deixar para você um exercício de casa. Não tem aquela música Aquarela? Música até infantil. Na semana que vem a gente volta a falar um pouquinho sobre ela, mas veja a segunda parte dela. É uma música muito bonita, né? Mas leia, perceba, preste atenção na segunda parte da letra dessa música. Vai falar um pouquinho sobre essa questão da vida em si, do futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós nos tornamos evangélicos, mas com práticas ou concepções, melhor assim dizendo, não evangélicas acerca da oração. E aí a gente precisa primeiramente mostrar 3 coisas em relação à oração que, antes de você continuar prestando atenção na mensagem, você precisa ouvir isso. Existem orações que o Senhor não responde. Existem orações que o Senhor não responde. E a própria Bíblia vai nos dizer. Em que condição que Ele não responde? Quando existe pecado que não é confessado. Você estiver em pecado, esse pecado não é confessado, Deus não ouve suas orações. Salmo 32, verso 3, vai falar do estado emocional, do estado, né, de depressão que o salmista estava por causa do pecado que lhe pesava. Um outro tipo de oração que Deus não responde está lá em Tiago 4:3, quando você pede alguma coisa para o quê? Proveito próprio, para deleite. Orações que não visam a glória de Deus. E um terceiro ponto, que você vai ver em 1 João 5,14, ele vai dizer que se você orar conforme o quê? A vontade dele. Então não adianta, Deus não vai ouvir oração. Se você estiver em pecado e não confessar, Ele não ouve a tua oração. Se você não orar conforme a vontade dele, Ele não ouve a sua oração. E se você ora de forma egoísta, só para poder ter benefício, Ele também não ouve. Dito estas coisas, a gente analisa um pouco aqui, agora, a fala do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que, para orarmos conforme a Bíblia, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus, para orar de acordo com a vontade dEle. Irmãos, nós estamos numa sociedade que está mergulhada em éticas antropocêntricas, em valores centrados no homem, em valores em que nós pensamos Deus e pensamos a nossa espiritualidade a partir não de Deus, não da sua palavra, mas a partir do homem, dos valores centrados no homem. Como eu já disse aqui algumas vezes para os irmãos, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade mergulhada no hedonismo. Ou seja, o sentimento como fator determinante. Portanto, você vai encontrar nessa sociedade pessoas que vivem para satisfazer aquilo que lhe dá prazer. Então as pessoas, elas pensam sempre assim, o importante é ser o quê? Pode falar, o importante é ser feliz. E nem sempre o ser feliz, para muitas pessoas, tem a ver com o quê? Com a vontade de Deus. A questão da felicidade, por exemplo, é uma questão extremamente, hoje, subjetiva. Porque muitas das vezes aquilo que te faz feliz, porque você já está com o coração, com a mente, com a alma completamente manchada pelo pecado, valores adoecidos, muitas das vezes aquilo que te faz feliz é contrário à vontade do Senhor. E aí você não pode pensar a vida a partir simplesmente do prazer que as coisas te proporcionam. Pois você pode estar enganado acerca de algumas coisas que você abraça, que você quer, que você pede, que você ora. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade extremamente imediatista, pragmática. As pessoas estão atrás daquilo que dá resposta rápida para necessidades e demandas rápidas da nossa experiência cotidiana. Então as pessoas, elas vão para a igreja atrás de respostas rápidas. Olha, minha mulher saiu de casa, eu vou lá para o pastor orar para ver se ela volta. Eu estou desempregado, eu vou lá fazer a campanha para poder abrir uma porta de emprego. Aí o emprego vem, a mulher volta. Muitas das vezes o que essa pessoa faz?
vai para o inferno casado. Vai para o inferno com a carteira assinada. Porque para aí. Eu não estou dizendo que Deus não pode, que Deus não abençoa, que Deus não abre porta, mas as motivações que as pessoas têm geralmente são essas. Elas estão atrás de coisas que vão falar para a vida presente e não para a eternidade. Então, quando a gente fala de antropocentrismo, do homem no centro, dos valores, das éticas fundamentadas no homem, o que nós vemos é a felicidade como um fator individual. Ou seja, as pessoas não pensam felicidade no coletivo, no que é certo, mas simplesmente na questão do sentir. Essa é uma sociedade que tem que sentir, tudo tem que sentir. Inclusive a própria experiência com Deus tem que ser sentida. Meu irmão, nós somos seres completamente sensíveis à música, ao ambiente. E você pode estar exatamente no lugar errado, cantando algo errado, pedindo coisa errada, e estar sentindo. E achar que por causa que você se emocionou, chorou, sentiu, Deus estava ali presente, respondendo a tua oração. Não se iluda com o sentir. Uma sociedade materialista, que as pessoas estão atrás do ter e não do ser. E aqui nós podemos encontrar o grande problema da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, porque eles ensinam que você pode determinar. Eles ensinam que você precisa fazer uma campanha para ser vitorioso. E parece que o homem, ele cria uma agenda para Deus. E aí, a pessoa, ela determina, ela diz que você precisa profetizar, ela diz que você precisa liberar a palavra de vitória, que as palavras têm poder. Você já viu isso? Há poder em suas palavras. Se houvesse poder em suas palavras, você diria, vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria. Você chegaria aí para político que você não gosta, morra, 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 morra. Gente, pelo amor de Deus. O poder que as palavras têm tem a ver, talvez, com a pessoa, você, seu feio, a pessoa está mal, né? Aí ela toma aquilo, leva para o coração e fica em depressão. Aí tudo bem. Mas como se a palavra ela tivesse palavra rema, palavra logo, lembra aqui? A palavra rema, como se fosse aquela palavra que... Irmãos, quando aquele leproso chegou até Jesus, ele se colocou de joelhos, lá no capítulo 1, verso 40 de Marcos, e o que ele disse? Se tu o quê? Quiseres, podes o quê? Me purificar. Eu oro para Deus fazer. Eu oro com fé. Entendendo que Ele é o Todo-Poderoso, que conforme nós cantamos aqui, entrego a Ti a minha oração, traz a minha segurança. Tudo isso é fato, é verdade. Mas nós precisamos entender que só teremos aquilo que pedimos se aquilo que nós estamos pedindo estiver conforme a vontade de Deus. Porque se não estiver conforme a vontade de Deus, não adianta, meu irmão. Você pode fazer campanha de 365 dias, como uma criança que chora, 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 para poder mamãe dar chupeta. Com Deus não dá para fazer pirraça. Não dá. Simplesmente não dá. Ou você acha que a oração da igreja de Atos, por Tiago, foi mais fraca do que a oração que ela fez por Pedro? Ela orou por Pedro. Pedro foi liberto. Orou por Tiago. O que aconteceu com Tiago? Morreu. Então, antes de orar, você precisa ter compreensão
do Deus para quem você está orando. A Bíblia fala dos atributos de Deus. Isso não pode fugir da tua mente. Antes de orar, entenda que Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar. Ele é onisciente, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece as suas intenções, Ele conhece tudo. E Ele também, conforme Tiago vai dizer, Ele é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir o quê? Variação. Deus não muda. Ou você acha que você pode botar Deus na parede e falar assim, Senhor, eu tenho um plano melhor para a minha vida. Ó, Senhor, me dá aquela pessoa que eu acho que ela é melhor do que aquela que você quer me dar. Ah, pastor, mas então para que a gente ora? Vamos ver para que a gente ora. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Para ver milagre é preciso ter o quê? Hein? Preciso o quê? Mas é preciso ter uma fé maior ainda quando o milagre não acontece. E você continua o quê? Servindo a Deus, adorando do mesmo jeito. Navegar é preciso. Mas a despeito de eu não saber do que vai ser do meu futuro, no sentido terreno, mais eu conheço a Deus. Mais eu sei. Todos os momentos da minha vida. Tudo em relação à eternidade, tão certo como o ar que eu respiro, estiver nele. Nesse sentido, nós precisamos entender a oração de Paulo. Paulo ele vai dizer para que a igreja de Éfeso fosse cheia, que ela tivesse o pleno conhecimento de Deus. Então ele ora para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê à igreja revelação, conhecimento desse Deus. E é nesse sentido, é nesse aspecto que nós precisamos então aqui entender o primeiro ponto da nossa mensagem, que é o único ponto da mensagem de hoje. Irmãos, quando Paulo diz conhecer a Deus, ele não está tão somente dizendo que nós devemos ter informações sobre Deus. Nós temos informações sobre as pessoas. Você conhece um artista no sentido de ter informação sobre ele. Mas dizer, eu conheço de intimidade, tomar café, conversar coisas particulares, é desse tipo de conhecimento que Paulo está dizendo. Portanto, conhecer a Deus não significa apenas ter informações sobre Deus. O que Paulo está fazendo é orando para que a igreja tivesse conhecimento de Deus, mas conhecimento no sentido de saber quem Deus é. É necessário sim a informação, mas muito mais do que isso. A palavra conhecer aqui no grego vai para além de um simples conhecimento informativo, acadêmico. Há muita gente que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, que lê, mas, no entanto, não é salva. No entanto, não conhece a Cristo no seu sentido mais profundo, de intimidade. E o que Paulo ele está aqui falando é para que a igreja tivesse conhecimento. E o conhecer aqui fala de relacionamento. A Bíblia muitas das vezes usa a palavra conhecer no sentido de intimidade. E intimidade até mesmo, às vezes, sexual. Como, por exemplo, José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Portanto, quando a Bíblia fala de conhecer, é o que Jesus vai dizer lá em João 17,3, que a vida eterna é esta, que te conheçam como o único verdadeiro Deus e ao teu Filho a quem tu enviaste. Portanto, não basta ter informação sobre Jesus, é preciso ter, mas o que Paulo está dizendo vai para além de saber quem Jesus é, mas é se relacionar não com informações, mas com a pessoa de Jesus.
E aí sim, para que a gente ora então? O Dr. Russell Shedd vai dizer que a oração tem mais a ver com mudar o nosso coração do que as circunstâncias pelas quais nós estamos orando. Como assim? Quando eu oro, o objetivo central da oração não é mudar as coisas, mas é o quê? Me mudar. Porque quando eu oro, eu estou me relacionando com uma pessoa. E uma pessoa que se revela, uma pessoa que fala, uma pessoa com quem eu desenvolvo o quê? Intimidade. E à medida que nós entendemos, conhecemos, nós começamos a orar conforme a vontade, porque o próprio Jesus, no relacionamento com Ele, Ele expressa a vontade dEle para nós. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Eu orei 3 vezes, Deus falou que não ia me dar, eu entendi o recado. A graça me basta. Então nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus, nos relacionarmos com a pessoa de Jesus e entender que as orações, elas vão mexer comigo. No lecionário, hoje o sermão seria Jesus acalma a tempestade. E eu posso fazer aqui um link com isso. A gente até cantou aqui, né? Sossegai. Mais do que acalmar as agitações do mundo, que escatologicamente falando vai só piorar mesmo, Deus quer sossegar a nosso ser, o nosso interior. Porque existem momentos na vida, meu irmão, que você vai orar e Deus não vai tirar o problema. Você vai ter que aprender a lidar com ele. Você vai ter que aprender a viver com ele. E o ser feliz não vai poder estar condicionado à circunstância. Mas o modo como você vive a sua vida, se relaciona com Deus nas mais diferentes circunstâncias que a vida te coloca. Por exemplo, se uma determinada enfermidade Deus não tirar, você tiver que conviver com ela 20 anos, você vai ser infeliz por causa disso? Mas e quando Deus ele responde com milagres? É porque ele queria mudar o seu coração através da oração, respondendo com milagres. É simples assim. Não é um texto para te desencorajar a orar, mas é um texto para você entender que oração não é vara mágica. Oração é relacionamento, e no relacionamento com Deus, nós temos o nosso coração mudado. Nós oramos para Deus mudar, para Deus curar, para Deus abrir portas. Sim, oramos com fé. Mas se Deus não responder positivamente às nossas orações, a minha relação com esse Deus, com quem eu conheço pessoalmente, faz com que a minha alma esteja o quê? Em paz e sossegada, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que eu quero. Não se trata, irmãos, de saber quem Deus é, mas de relacionar-se com esse Deus. Por exemplo, Tiago vai dizer assim, ou melhor, uma pessoa falando de Tiago, comenta da seguinte maneira, Jonathan Edwards: quantos gostariam de ter uma perfeita teologia? Ou seja, existem várias teologias, né? Teologia católica, teologia protestante, arminiana, calvinista, e tem tudo. Ninguém está plenamente certo, isso é fato. Mas uma pergunta que eu faço é, quantos que gostariam de ter aquela teologia mais próxima da verdade? Levanta a mão. Também. Quantos que gostariam de ter aquele tipo de oração que você faz e ela é respondida assim imediatamente? Pode levantar a mão, eu gostaria também. Quantos que gostariam de estar na presença de Deus e tremer na presença dele? Amém? Mas sabe o que Jonathan Edwards vai dizer, falando base em Tiago? Quando nós alcançarmos esse nível, a nossa fé, a nossa experiência não será maior do que a dos demônios. Os demônios têm uma boa teologia. Foram os primeiros a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios
demônios fizeram uma oração e Jesus respondeu rápido: me lance nos porcos. E Tiago vai dizer que credes em Deus. Os demônios o quê? Creem também e tremem. Pode fazer, meu irmão. Meu irmão. Mas sabe qual é a diferença que Tiago vai dizer? Não é que você não deva querer isso, mas é como a fé de Abraão. O que difere é relacionamento. Os demônios não se relacionam com Deus. Não se relacionam com Deus. Portanto, orar é conhecer a Deus. Não de informação. Não de doutrina. Não que isso não seja importante, pelo amor de Deus. Mas o que te salva não é o quanto você conhece da confissão de fé. Você pode saber os credos de cabeça, todos eles, e para o inferno recitando cada um. Mas imagina uma senhorinha lá naquele lugar que não sabe ler e escrever. Ela só ouviu falar que Jesus é o salvador da vida dela. Eu lembro do reverendo Augusto Nicodemos, quando foi examinar uma pessoa para ser recebida como membro, e essa irmã, ela tinha vindo do Espiritismo, uma senhorinha, e ela estudou tudo, ela leu tudo que passaram para ela, ela leu. E quando chegou no conselho, ela ficou nervosa, mas ficou muito nervosa, e não conseguiu responder nenhuma pergunta. E depois ela falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa, eu estudei, eu li, mas eu não consigo mais pensar em nada. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu sei de onde que eu vim, eu sei que eu estava nas trevas, eu sei que era pecadora, e Jesus me salvou, Jesus me libertou, Ele é o meu Senhor. Um olhou para a cara do outro: o que a gente vai fazer, irmãos? Porque é isso que salva, conhecer a Jesus, uma pessoa com quem você precisa se relacionar. E aí a gente parte para o final. Nós podemos conhecer a Cristo pessoalmente, o que está em João 17:3. Conhecer Jesus pessoalmente é conhecer a salvação. Sem o conhecimento pessoal de Jesus, você não tem como ser salvo. Segundo, esse conhecimento ele não é estático, mas ele é progressivo. Você pode conhecer, mas o teu conhecimento ele aumenta na caminhada. É como um relacionamento. Você se casa hoje, você vai conhecendo, você morre sem conhecer tudo do outro. É mentira ou verdade, os casados? Verdade? E você acha que quando você recebe Cristo como seu Senhor, você já conhece tudo no dia em que você entra no relacionamento com Jesus? Não. Tanto Oséias vai dizer. O que Oséias disse? Conheçamos e... Isso significa o quê? Santificação. Quanto mais eu conheço a Jesus e me relaciono com Ele, mais eu me torno o quê? Parecido. Já viu aqueles casais que há uma intimidade tão grande, uma conexão tão grande entre eles, que um parece com o outro? É assim que a gente deve se relacionar com Jesus. Por último, esse conhecimento ele pode ser perfeito. O conhecimento perfeito de Jesus é o que está lá em Coríntios. E é o que é perfeito. O imperfeito não mais. Onde é que o perfeito virá? No retorno glorioso de Cristo, teremos o conhecimento perfeito. E esse conhecimento perfeito é o que nós chamamos de glorificação. Quando Paulo ora, ele ora para que a igreja conheça. Uma igreja que já conhecia, mas que ela pudesse conhecer mais, se relacionar, avançar nesse relacionamento, até conhecer de forma perfeita, que tem a ver com a volta de Cristo. Paulo acreditava que todos os cristãos a quem ele estava ali dirigindo a carta conhecia Jesus. Mas ele orava, porque o conhecimento de Jesus não é algo mágico, automático. Ele orava para que o dom da sabedoria e da revelação pudesse fazer com que essas pessoas se relacionassem de forma mais profunda,
para enxergar coisas que antes eles não enxergavam. Como N.T. Wright disse logo no início do meu sermão, ele antes olhou com binóculos, viu apenas 2 embarcações. Quando ele olhou com o telescópio, ele viu detalhes transatlânticos, vários navios. Ele conseguiu ler coisas que ali estavam. O que Paulo está dizendo é que possamos conhecer mais a Deus, a fim de vermos coisas que não víamos antes. Que possamos avançar, entendendo que esse telescópio tem um poder de fazer aparecer coisas que outrora não estavam ali. Estavam, mas não eram vistas. Talvez, meu irmão, você só está no início desse conhecimento, mas Deus te chama para o conhecer mais. Oração é conhecer mais a Deus. Intimidade de saber do que orar. Antes de abrir a boca para começar a falar, fique em silêncio e ouve o que o Senhor vai ministrar no teu coração, porque de repente na sua oração o Senhor estará falando com aquele irmão que está recebendo oração. O Senhor estará tratando daquele irmão. Orações que refletem intimidade com Deus, sabedoria. Deus, Ele tem a gente não apenas como servos, mas como amigos. E amigos contam segredos do coração. Amém? Amigos contam segredos do coração. Jesus quer contar segredos para você. Que você o conheça mais. Amém, irmãos?